da Manhã. Entrevista do dia. Chegou a hora da coluna Economia Papo Reto. Quem fala com a gente é o economista e professor universitário Euclides Teixeira Neto, que toda segunda-feira está aqui comentando assuntos relativos a investimentos, finanças e de vez em quando dá dicas para você economizar. Acredito que seja isso que ele fará hoje, abordando o tema economia circular. O Neto vai ensinar a gente a identificar oportunidades e fazer parte desse mercado, Neto. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Lilian. Bom dia, JJ. Aí sim, não erra nunca mais. JJ. Rodrigo Treco também. Aí, nosso garoto. Sócio. Eu acho que não vou poder competir aí por Vinho Ferracini, né? Nós da rádio não podemos. Vamos lá, o que é economia circular, né? A gente tem que entender esse momento que nós estamos vivendo, né? Praticamente desde aí da época do início da industrialização do mundo, né? E a gente tem um tipo de economia que nós chamamos de linear. Por que linear, né? Porque você tem as empresas que elas vão explorar as matérias-primas, vão tirar as matérias-primas, vai para a indústria, depois da indústria ela vai para a produção, para depois distribuição, e depois chega no consumidor, o consumidor ele consome e joga fora talvez a embalagem, joga fora algum tipo de resíduo que sobra, né? Na economia circular, a ideia é totalmente diferente. É que quando você já está lá na outra ponta, você vai pegar aquele produto, que é o resíduo, ou então a embalagem, e vai colocar de volta no sistema, né? Exatamente. Então, por isso que se chama economia circular. A economia circular, ela tem a base dela, que é a reutilização, reciclagem, e o reuso dos produtos, né? Então, a gente sempre tem que imaginar que temos a todo momento que utilizar esses produtos de uma forma que possa, assim, por exemplo, chegar à exaustão dele, né? Praticamente exaurir a utilização. E também não é algo assim, como diz, né? Não é algo assim que você pensa que é só na embalagem, só em produtos. Não, não. Isso daí também é uma parte de uma filosofia. Você pode utilizar isso daí tanto em casa, no computador, né, quando você reduz a quantidade de pastinhas que você tem, ou a poluição do seu computador também, um monte de pastinhas ali. E você também tem que imaginar que em todos os lugares que você pode ir, você pode identificar alguma oportunidade. Então imagine só, quando a gente pega aqueles desodorantes, né? Então, se você pega um desodorante, imagine como que esse desodorante ele é bem elaborado. O frasco, o material, tudo ali. Então, o custo do desodorante é muito alto. Então, se você desmontar aquele desodorante, você tem ali, às vezes, 4, 5 peças diferentes da embalagem, e cada uma delas pode ter uma finalidade. Então, um grande problema que nós estamos enfrentando hoje é o descarte desnecessário de bens que poderiam ser hoje reciclado, reutilizado ou então reduzido o consumo, né? Caramba, cara, você fala dá umas dicas que a gente não para raciocinar durante o dia. É claro que acredito hoje que a maior parte das pessoas pense em pegar e reutilizar uma coisa ou outra dentro de casa. Você pega um potinho que é muito bacana de algo que você comprou, e aí você pensa em usar como caneteiro para guardar alguma coisa, mas nem tudo. Essa história do desodorante, eu não pensei, você usa o Rolon. E aí aquela bolinha, por exemplo, ela pode, se você juntar por exemplo, sei lá, se eu usar um por mês, se você pegar um monte daquelas esferas, você consegue depois produzir alguma coisa. Eu fico lembrando daquelas pessoas que pegam PET e fazem barcos e fazem as decorações das praças, e dá para fazer uma infinidade de coisas. Ou seja, é preciso também, para usar uma frase que o padre Guabiraba usou aqui em outro contexto, mas creio que sirva para esse, é preciso ter um olhar diferenciado para essas coisas e imaginar que você reaproveita quase tudo nessa vida. Existe um conceito chamado como que é? Quando o produto ele volta para a indústria que fabricou. Logística reversa. Logística reversa. Não funciona para quase nada, né? Você não devolve para a fábrica essas coisas. Então, seria bom que a gente pensasse de fato na reutilização e na reciclagem. Exato.
Então, o que é interessante é que assim, nós não temos uma educação ambiental da forma como poderíamos ter, né? Então, muitas vezes a gente pensa assim que simplesmente separar o lixo dentro de casa é um dever cívico. Não, mas isso daí também é algo econômico, né? Está dentro da economia doméstica, que também é uma, né, das vertentes da própria economia. Que na economia doméstica você também trabalha com redução dos custos da sua casa, de várias formas. Então imagine que você está num ambiente onde vários produtos são descartados por dia. Imagine só quanto que você produz de lixo na sua casa num mês, né? Numa casa com 1, 2, 3, 4 pessoas, né? Embalagem, uma série de outras coisas. Mas assim, a economia circular, ela, além da embalagem, ela também tem a questão de pensamento, de filosofia, que a gente pode dizer, que a pessoa ela começa a ser um pouquinho mais crítico em tudo que ela consome. Então, quando ela vai no supermercado, quando ela vai comprar um produto, quando ela vai até utilizar o carro, ela vai pensar em formas diferentes de poder utilizar esses produtos ou consumir esses produtos de uma forma assim que possa ser mais econômico e dar maior durabilidade. Hoje nós vemos assim televisões que compramos e a televisão em pouco tempo às vezes já não está funcionando, né? Celular. Aí o que você vai fazer com toda aquela... Você vai descartar aquilo ali. Tem que ir para uma indústria que vai fazer algum tipo de reuso, reciclagem. E seria interessante que, claro, os governos também tivessem algum tipo de incentivo para as pessoas fazerem esse tipo de economia dentro de casa, né? Então imagine só, garrafas PET, como você falou, as tampinhas, que elas podem ser separadas, aquele lacrezinho que fica junto com a tampinha, tudo isso daí pode ser retornado para a indústria e a indústria, novamente, devolver para o setor, para a economia, de uma forma totalmente mudada. Vocês têm uma ideia, o filtro de cigarro hoje ele é reciclado. Então, a bituca, né? É verdade. A bituca, exatamente. Uhum. Para fazer papel, dá para fazer várias outras coisas, que é um filtro aquilo ali, né? É um filtro, é um material, né? As cinzas de cigarro são recicladas. A borra de café, exatamente, o próprio aquele próprio papelzinho lá, né, do filtro de café também. Então tudo isso daí são lixos que a gente produz em casa, que se você der um estudo, começar a pesquisar, as pessoas vão começar a perceber que existem finalidades muito mais nobres do que ir para o lixo, né? Só que, claro, para isso daí precisa ter uma educação ambiental bem focada nisso para transformar isso daí numa oportunidade, transformar em dinheiro. Então, assim, o que eu acho interessante seria que as pessoas hoje olhassem para o lixo que é produzido em casa e tentassem ali imaginar o que daria para fazer com o lixo, separar talvez esse lixo e tentar vender para uma indústria que pudesse fazer a reciclagem disso daí, né? E claro que também, desculpa, Marcelo, que seria interessante o próprio corpo, né, diretivo da cidade, né, pensar em políticas nos quais a quantidade de lixo que a gente produz em casa a gente possa trocar e ter algum benefício em como créditos, já existem, né, alguns lugares que você troca o óleo usado, né, uma quantidade maior por óleo novo, né, e no final das contas é o que você falou. Nós temos que pensar o seguinte, eu creio que seja um pensamento muito válido e cada vez acredito que será mais assim. O nosso lixo, que na verdade a designação é errada, né? Lixo é o inservível que não presta para absolutamente mais nada. No entanto, grande parte do que nós produzimos durante o dia, a gente consegue reciclar. Isso serve de matéria-prima para outras empresas. Então, já tem grandes indústrias aí que utilizam biomassa em forno, em caldeira, e mesmo empresas que têm aterros sanitários, sabendo que a qualquer momento elas terão, em vez de pegar de graça e, na verdade, receber do poder público para buscar, elas terão que pagar para obter esses materiais como matéria-prima. Pense nisso. Neto, desculpa, mas nosso tempo está realmente bem apertado hoje. Vamos falar mais sobre esse tema que é bastante interessante. Na semana que vem a gente te aguarda aqui. Tá certo? Tudo bem. Tá bom dia então. para todos. Obrigada, bom dia, Neto. bom trabalho.